O meu reino não é deste mundo. Olá, hoje é terça-feira, dia 7 de junho de 2022. E nós estamos aqui uma vez mais para fazermos os nossos breves estudos da Palavra de Deus, os breves estudos da Escritura. Você sabe bem, estamos num desafio em Lagoinha Castelo, em Lagoinha Toronto, de lermos a Bíblia juntos. E começamos esse desafio lendo os Evangelhos. A ideia é simples, lemos um capítulo dos Evangelhos por dia. E todos os dias deixamos aqui na página do YouTube da Lagoinha Castelo um breve estudo para mais informação sobre o texto que lemos. Você lê um capítulo, nós deixamos aqui breves estudos. Curta o áudio na página da Lagoinha Castelo do YouTube. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas que você gosta, para que elas possam ter acesso também a esse conteúdo. Lembre-se, eu sempre digo, compre a Bíblia 365. Ela vai te ajudar a ter uma leitura sistematizada da Escritura. Ela divide a leitura do texto bíblico em uma leitura do Velho Testamento, em uma leitura do Novo Testamento, uma leitura de Salmos e uma leitura de Provérbios. Hoje nós vamos ler o capítulo 18 de João. Vamos ler João 18 a partir do versículo 33. Pilatos então voltou ao pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: Essa pergunta é sua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Disse Jesus: O meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci. E para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Pilatos começa o interrogatório com Jesus e o chama de rei dos judeus, mas o chama de uma forma meio irônica ou de depreciação ou depreciativa, porque ele, ao invés de se referir a ele como um rei, ele pergunta: Você é o rei dos judeus? O você dá a conotação de que Pilatos não está muito interessado na figura de Jesus, e as múltiplas vezes que ele fala com os chefes dos sacerdotes de que ele não via ameaça em Jesus, é uma visão clara disso. Ele não vê em Jesus nenhum crime, não vê em Jesus nenhum grande risco. Inclusive, nós temos um estudo aqui quando nós discutimos o livro de Lucas, exatamente sobre esse momento, e nós falamos sobre as hesitações de Pilatos. Você pode voltar aí na página do YouTube e você vai ver esse estudo. A forma é uma forma não muito preocupada de falar com Jesus. Você é o rei dos judeus? E, portanto, a figura de Pilatos não vê em Jesus uma ameaça. O fato é que os líderes judeus tentaram incriminar Jesus de alguma forma. E incriminá-lo ao ponto de que ele fosse condenado à morte demandava fazer com que Jesus fosse uma ameaça a Roma, porque os judeus por si só não poderiam executá-lo. Então era importante fazer com que Jesus soasse ser ameaçador e ser um ameaçador a Roma. Por isso, o título que é dado a Jesus como Rei dos Judeus, e Jesus diversas vezes se identificou como rei, se identificou como Messias, e os líderes e sacerdotes aproveitam dessa ocasião para tentar incriminar Jesus e para tentar colocar um peso sobre ele. E Jesus vai começar um diálogo com ele e diz, quando pergunta se ele é o rei dos judeus, Jesus pergunta: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Jesus começa a confrontar Pilatos. É você que está me perguntando isso? É seu mesmo ou isso vem de outra pessoa? E Pilatos se sente ofendido com isso, porque é como se ele estivesse fazendo alguma coadunação, algum tipo de conspiração com os judeus, e ele fala: acaso sou eu judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi
que você fez. E Jesus vai dizer que o reino dele não é um reino desse mundo. E eu queria aproveitar para ler alguma coisa interessante aqui a respeito disso do Carson. Ele vai dizer o seguinte: se Pilatos está simplesmente transmitindo a acusação feita contra Jesus pelo Sinédrio, Jesus sabe como responder a sua primeira pergunta. Ele reconhece que ele é um rei, mas define seu reino. Ele reconhece que é um rei, mas define seu reino, de tal forma a remover toda possibilidade de ofensa contra o império. É por isso que Jesus define seu reino negativamente. Ele não é desse mundo. Se Jesus fosse um rei ou um pretendente a rei em qualquer sentido que dissesse respeito aos governadores do império, ele teria levado seus seguidores a lutar e protegê-lo de ser preso. O fato de que ele foi preso com tanta facilidade, de tal forma que ele reprimiu a inclinação de um dos seus seguidores para lançar a mão à espada, está no próprio capítulo 18 de João, nos versículos 10 e 11, prova que o seu reino é de uma ordem diferente. Ele não é deste mundo, ele não é daqui. Ambas as expressões significam que o reino de Jesus não tem sua fonte ou origem nesse mundo. Esse mundo, que é criado por Deus por meio da agência da palavra pré-encarnada, capítulo 1 de João, versículos 2 e 3, e aprisionado em uma persistente rebelião contra o seu Criador, capítulo 1, versículos 10 e 11, eu vou ler de novo. Ambas as expressões significam que o reino de Jesus não tem sua fonte ou origem nesse mundo. Esse mundo que é criado por meio da agência da palavra pré-encarnada e aprisionado em uma persistente rebelião contra o seu Criador. Ele é da esfera da escuridão, da rebelião, da cegueira, do pecado. Os reinos deste mundo preservam a si mesmo pela força e pela violência. Se o reino de Jesus tem sua origem em outro trecho, ele não se defenderá pelos meios do mundo. E se ele não recorre a nenhuma força e não luta, torna-se difícil entender como os interesses de Roma podem ser prejudicados. É importante compreender que a declaração de Jesus não deve ser mal interpretada como se significasse que seu reino não é ativo nesse mundo, ou que não diz respeito a esse mundo. João certamente espera que o poder do reino que surge afete esse mundo. João certamente espera que o poder do reino que surja afete esse mundo. Jesus espera que o poder deste reino afete esse mundo. Ao dizer que este reino não é desse mundo, é que a origem do reino de Deus não é uma origem pautada no pecado, na perversidade. A origem do reino de Deus é pautada na santidade, é pautada no propósito de Deus de criar para si um povo santo, um povo diferenciado, um povo que o adora, um povo que o teme. Esse é o foco. E Jesus vai responder isso para Pilatos. E Pilatos novamente não vê ameaça, porque Jesus está dizendo que o reino não é desse mundo. E no versículo 37 ainda, Jesus diz assim: todos que são da verdade me ouvem. E Pilatos pergunta: o que é a verdade? É interessantíssimo que Pilatos está conversando com Jesus, achando que está no controle da situação e no domínio da situação. Mas Pilatos é cego. Ele não consegue enxergar que diante dele está a verdade, que diante dele está um reino que é de outro mundo. E no fundo, o Vitor Fontana fala uma coisa bastante interessante, que Jesus diz que o reino dele não é desse mundo, e Pilatos, de alguma forma, se sente confortável com isso, porque não tem ali alguém que está ameaçando a César. Mas quando Jesus diz que o reino dele não é deste mundo, e diz que o reino dele é soberano, é de outro mundo, no fundo, Jesus está dizendo que ele é Deus novamente, que ele domina todas as coisas, e que todas as coisas vêm dele, que o reino dele é um reino acima de tudo isso que aqui está. Então, de fato, Jesus está aqui se colocando acima de César, acima de Pilatos, acima de qualquer reinado, está se entregando porque está inaugurando um novo tempo. Como nós já vimos no capítulo 18, no capítulo 17, melhor dizendo, Jesus está inaugurando o seu novo reino, o seu novo reinado, um povo santo, exclusivo e voltado para ele. Pilatos é totalmente cego e não consegue enxergar isso. Assim como são cegos aqueles que querem a crucificação de Jesus e que não enxergam que estão enviando
o próprio Filho de Deus, aquele Messias prometido para esses mesmos sacerdotes, eles não estão enxergando, estão enviando esse Messias à morte. A cegueira de Pilatos leva-o a ficar despreocupado com a natureza do reino e não consegue compreender que ali está o Rei soberano, que está sim acima de qualquer um, acima de César, acima de todas as coisas. Deus reina sobre todas as coisas, o Senhor reina sobre todas as coisas, o Senhor comanda sobre todas as coisas. E apesar de Jesus ter sofrido como sofreu, isso era a predeterminação, a determinação soberana da vontade do próprio Deus de fazer um sacrifício perfeito para que eu e você pudéssemos ser parte desse reino. Este reino é dele e só entra nele quem ele aceita. Que Deus nos abençoe.